Hoje vamos falar de um dos grandes vilões da Marvel Comics, que em breve será um grande vilão do universo cinematográfico Marvel, Doutor Destino. Em seu livro Do Destino, de Ed Brubaker e Pablo Raimondi. Fala, observadores! Antes de falarmos da minissérie de Brubaker e Raimondi, precisamos conhecer mais a fundo sobre Victor Von Doom, o Doutor Destino. Quem vive, ou melhor, quem convive com a Marvel Comics sabe bem que o personagem não foi o primeiro grande vilão do Quarteto Fantástico, pois já tínhamos o Homem-Touteira, os Skrulls e até mesmo Namor. Mas Doom conseguiu ser o mais problemático. Sua estreia ocorreu em Fantastic Four número 5, de abril de 1962, pelas mãos do genial Jack Kirby e Stan Lee. Na história, brevemente, Reed Richards, o Senhor Fantástico, explica quem seria Victor Von Doom. De acordo com Richards, Doom era um aluno na mesma universidade que ele, mas era devotado às magias das trevas. Uma noite, em um experimento tentando acessar o mundo inferior, seu maquinário explodiu, causando danos graves ao seu rosto. Doom foi expulso da universidade e desapareceu totalmente, reaparecendo no edifício Baxter, exigindo a ajuda do Quarteto Fantástico para viajar no tempo e roubar o pirata Barba Negra. Então, em junho de 1964, na segunda edição do anual do Quarteto Fantástico, Kirby e Lee decidiram contar a origem do personagem desde o momento em que ele perde seus pais até quando se torna o grande vilão que ele é. Outras histórias, no transcorrer dos anos, fizeram várias visitas a esse passado de Victor Von Doom. Mas, em novembro de 2005, Ed Brubaker e Pablo Raimondi decidiram revisitar essa origem complementarmente e se aprofundando na história. Só que, dessa vez, de uma forma bem diferente. O que vemos é uma mulher entrevistando Victor Von Doom sobre o seu passado sombrio. E ele relata de forma mais natural possível, desde o momento em que nasceu, mostrando que sua mente era afiada desde aquele instante. Uma das partes interessantes é vermos como Cynthia Von Doom terminou perdendo a vida graças às suas ações e o medo que Victor já causava, ainda pequeno. Uma coisa que vemos são os depoimentos de várias pessoas no transcorrer da história, de membros da tribo Von Doom até o assistente de Doom na universidade que ele estudava, mostrando que Victor tem costume de deixar algumas informações sem, explicações relevantes ou revelando verdades que, na verdade, nem conhecíamos. É interessante como Raymond dá uma nova dimensão à arte do genial Jack Kirby. Seu trabalho é simplesmente grandioso na criação e também no desenvolvimento, como a própria Cynthia Von Doom e o seu pecado original. Na origem mais completa, publicada na segunda edição anual do Quarteto Fantástico, é mostrada a fuga de Victor e seu pai, Werner Von Doom, após este ser acusado pela morte da esposa do barão. E, na minissérie, ela é mostrada mais a fundo, pois o barão é um homem poderoso que vivia trazendo problemas para a tribo de Werner. A diferença fica como Brubaker e Raymond abordam essa fuga, pois vemos e sentimos a dor que é para Von Doom perder o próprio pai. Existe uma abordagem mais extensa na história de Brubaker, pois um ponto que pode ser muito interessante é como
Von Doom é convocado para a universidade, saindo da Latvéria. São as Forças Armadas estadunidenses que fazem isso. O general Matterson se torna o responsável por Victor chegar aos Estados Unidos da América, fornecendo a ele um laboratório dos mais avançados possíveis, mas, lógico, que ele faz um trabalho paralelo na universidade. O que acontece é aqui uma mudança bem interessante, pois Von Doom e Reed Richards, mesmo sendo considerados pelo próprio Matterson os suprassumos da inteligência, não têm muita interação entre si. Além do que, Victor se torna assim, adorado e desejado em toda a universidade, chegando a participar até mesmo de uma festa. O ponto interessante é a inclusão de Brubaker para a violência de Victor Von Doom, mostrando em dois momentos específicos. O primeiro, ainda fugindo dos soldados do Barão, Victor esbarra em um destes com uma arma apontada para ele. Sem pensar duas vezes, ele avança contra aquele homem e o estrangula. A segunda acontece quando ele está naquela festa que eu mencionei. E uma das meninas decide que quer ter uma fé com o Victor Von Doom, mas por sentir que seria uma fraquejada, ele quase tira a vida da jovem. Agora eu dou a minha parada básica aqui para pedir a vocês que deem um like caso estejam gostando do vídeo, pois ajuda o canal e ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do vídeo. Caso não gostem, não tem problema nenhum, pode dar o dislike, pois fica aquele feedback aqui entre a gente. E não esqueçam de se inscrever no canal caso esteja gostando e de dar o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Bem, o sucesso de Victor Von Doom na universidade é tanto que ele tem até um assistente, como eu já mencionei, Daniel Kurtz. Kurtz chegou a aparecer na edição de estreia do Destino e no anual, mas sem um nome específico, algo que Brubaker providenciou para que ele, além do que, foi também ampliada a motivação da explosão da máquina que causou a deformação e a desfiguração do rosto de Von Doom. Lógico, Victor não vai somente embora. Como na história de Kirby Lee, ele destruiu tudo que ele fez para as Forças Armadas estadunidenses, criando uma nova perseguição contra ele. Outro panorama criado para Victor Von Doom é sobre Valéria. Ela é apresentada a nós na Marvel Super Heroes 20 de fevereiro de 1969, quando aparece capturada pelo vilão Diablo, que chantageia Doutor Destino, e com isso ela é mostrada no passado de Victor como uma jovem que tinha um certo interesse também por ele. Na história de Brubaker e Raymond, os dois se reencontram novamente na Europa após a infância que os dois tiveram juntos, onde eles têm um breve e rápido romance, pois a KGB, a polícia secreta da União Soviética, na época também desejava os serviços de Victor e, se fosse preciso, usariam de suborno ela, Valéria, para isso. Quando Von Doom e Valéria são salvos, Victor a abandona novamente, pois ela o tornaria fraco e parte para o Tibete. Uma outra coisa notável da história foi Pablo Raimondi colocar Doutor Destino participando constantemente da história em segundo plano. Assim, sabemos que ele estava lá, pois é a sua história, mas colocá-lo em segundo plano, simplesmente para mim, foi genial. Faz com que ele participe de cada momento, chegando até a apoiar a própria mão no ombro dele mesmo, em determinados momentos, lógico. Voltando, a ida dele ao templo no Tibete é a mais agoniante possível
do que no clássico, pois ele enfrenta mais do que o frio das montanhas. Lógico que sobrevive e chega ao templo, onde é servido e treinado pelos monges que lá moram, quando eles o ajudam a moldar o Doutor Destino, e com isso ele decide retornar a Latvéria, pois queria derrubar o Barão. Como eles ajudam? Eles moldam a máscara e o uniforme, pois Von Doom queria se tornar rei da Latvéria. Doutor Destino, então, com a ajuda do clã do seu pai, começa uma revolta contra o soberano do país, conseguindo converter vários cidadãos ao seu movimento, principalmente por seu uso da tecnologia e magia misturadas. E, por fim, consegue apoio até das Forças Armadas e derruba, por vez, o rei, se tornando o novo soberano da Latvéria. Assim, toda a história pode ser lida de duas formas, pois aqui no Brasil, a história da segunda edição de Fantastic Four anual foi publicada pela Panini Comics na coleção clássica Marvel 35, mas os livros do Destino, que a Panini também lançou em formato encadernado, que Ed Brubaker e Pablo Raimondo fizeram, vai um pouco mais além dessa história. Eles enriquecem a história de Jack Kirby e Stan Lee, ampliando-a completamente e trazendo novos depoimentos no transcorrer dela. Doutor Destino pode ser considerado pelo Quarteto Fantástico e pelos outros super-heróis da Marvel Comics como um verdadeiro déspota e tirano. Mas será que é essa a mesma visão que os cidadãos da Latvéria têm dele também? Ed Brubaker mostra que ele é arrogante, é prepotente, mas também fez seu país progredir e enriquecer. Isso justifica suas ações? Os livros do Destino nos trazem várias perguntas que podemos ou não fazer. Vai depender do nosso ponto de vista quanto à história do Doutor Destino. Ele é um tirano ou ele é um salvador? Fica a seu cargo a resposta. E eu vou falando aqui para vocês que eu vou procurar todas as duas edições, vou colocar aqui no comentário fixo e na descrição do vídeo para vocês estarem adquirindo e lendo essas histórias que definem quem é Victor Von Doom, o Doutor Destino. E eu finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, aquele feedback que eu sempre falo aqui pra gente. Outra coisa que eu também peço, comente aqui embaixo o que acha de Doutor Destino, se gosta do personagem, se acha que ele é um tirano, se acha que ele é um salvador. Vamos conversar aqui embaixo. Vamos falar aqui embaixo que a gente conversa, a gente dialoga sobre Victor Von Doom, o Doutor Destino. Outra coisa que eu também peço aos meus observadores, e peço também para você, faz um grande favorzão para mim, compartilhe esse vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E outra coisa que eu peço, coloquei no começo, pedi no meio e peço aqui no final agora, faz um grande favorzão para mim, clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo, do peteleco na sinetinha para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui. Nas sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.